O diabetes é uma das doenças mais antigas conhecidas pela humanidade, com registros que remontam a milhares de anos. A primeira menção conhecida data de 1550 a.C., em um papiro egípcio chamado Papiro Ebers, que descrevia uma condição marcada por urina excessiva e perda de peso rápida, sintomas característicos do diabetes. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Na Índia Antiga, por volta de 600 a.C., médicos ayurvédicos como Sushruta e Charaka identificaram uma doença que chamaram de Madhumeha, ou urina de mel, devido ao seu sabor doce, que atraía formigas. Eles observaram dois tipos, um em jovens, associado à magreza, e outro em adultos mais velhos, frequentemente obesos, correspondendo ao que hoje chamamos de diabetes tipo 1 e tipo 2. No século III a.C., o médico grego Apolônio de Mênfis cunhou o termo diabetes, derivado do grego diabaino, que significa passar através, referindo-se à urina abundante. No século I d.C., Areteu da Capadócia forneceu uma descrição detalhada, observando a fusão da carne em urina, indicando perda de peso e poliúria. Durante a Idade Média, o médico persa Avicena, em seu Cânon da Medicina, de 1025, detalhou sintomas como sede excessiva e sugeriu tratamentos dietéticos. Na Europa medieval, o diabetes era menos compreendido, muitas vezes associado a excessos ou castigos divinos. No século XVII, o médico inglês Thomas Willis redescobriu o sabor doce da urina diabética e adicionou mellitus, do latim mel, para diferenciá-lo do diabetes insípidos, que não apresenta açúcar na urina. Em 1776, Matthew Dobson confirmou que o açúcar estava presente tanto na urina quanto no sangue dos diabéticos, avançando o entendimento da doença. Em 1835, Apollinaire Bouchardat desenvolveu métodos para medir glicose na urina e recomendou dietas com baixo teor de carboidratos. Um marco crucial ocorreu em 1889, quando Joseph von Mering e Oskar Minkowski descobriram que a remoção do pâncreas em cachorros causava diabetes, sugerindo que o pâncreas produzia uma substância essencial para o controle da glicose. O maior avanço veio em 1921, quando Frederick Bunting e Charles Best, sob a orientação de John MacLeod na Universidade de Toronto, isolaram a insulina. Em janeiro de 1922, Leonard Thompson, um menino de 14 anos com diabetes tipo 1, recebeu a primeira injeção de insulina, que após ajustes, salvou sua vida. Esse feito rendeu a Bunting e MacLeod o Prêmio Nobel em 1923. Em 1936, Hans Christian Hagedorn desenvolveu a insulina de ação prolongada. Em 1950, Frederick Sanger determinou a estrutura molecular da insulina, permitindo sua síntese. Em 1978, a Genentech produziu a primeira insulina humana biosintética, e em 1982, a Eli Lilly lançou a Humulin, a primeira insulina sintética comercial. Hoje, avanços como monitores contínuos de glicose e bombas de insulina transformaram o manejo do diabetes, melhorando a qualidade de vida. O diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por níveis elevados de glicose no sangue por períodos prolongados. Existem 3 tipos principais, além de formas menos comuns. O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune em que o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Geralmente diagnosticado em crianças e jovens adultos, representa cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes. Sem insulina, a glicose não entra nas células, acumulando-se no sangue. O diabetes tipo 2, que corresponde a 90 a 95% dos casos, ocorre quando o corpo desenvolve resistência à insulina ou o pâncreas não produz insulina suficiente. Está associado a fatores como obesidade, inatividade física e genética, sendo mais comum em adultos acima de 45 anos, embora crianças e adolescentes também sejam afetados. O diabetes gestacional surge durante a gravidez de mudanças hormonais que aumentam a resistência à insulina, geralmente desaparecendo após o parto, mas elevando o risco de diabetes tipo 2 futuro. Outros tipos incluem diabetes monogênico, como a maturidade do diabetes dos jovens, MODY, e diabetes secundário, causado por condições médicas ou medicamentos. Em um corpo saudável, os níveis de glicose no sangue são regulados por um equilíbrio delicado de hormônios, principalmente a insulina e o glucagon, produzidos pelo pâncreas. Quando você consome alimentos, especialmente carboidratos, eles são decompostos em glicose, que entra na corrente sanguínea.
O aumento da glicose sinaliza ao pâncreas para liberar insulina, que se liga a receptores nas células, permitindo que a glicose entre e seja usada como energia ou armazenada como glicogênio no fígado e músculos. Quando os níveis de glicose caem, como entre as refeições, o pâncreas libera glucagon, que estimula o fígado a converter glicogênio em glicose, liberando-a no sangue. Outros hormônios, como amilina e incretinas, também ajudam a regular a glicose, retardando a digestão e aumentando a secreção de insulina. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células beta, resultando em nenhuma ou pouca produção de insulina. Sem insulina, a glicose não pode entrar nas células, acumulando-se no sangue e causando hiperglicemia. As células, privadas de energia, levam o corpo a quebrar gorduras, produzindo cetonas, que podem causar cetoacidose diabética, uma emergência médica. No diabetes tipo 2, as células tornam-se resistentes à insulina, exigindo mais insulina para funcionar. Inicialmente, o pâncreas compensa produzindo mais insulina, mas com o tempo pode falhar, levando a níveis elevados de glicose. No diabetes gestacional, hormônios placentários aumentam a resistência à insulina, dificultando o controle da glicose. Essas disfunções resultam em hiperglicemia crônica, que pode danificar órgãos ao longo do tempo. O açúcar, especialmente açúcares simples como sacarose e glicose, é rapidamente absorvido pelo corpo, causando picos rápidos nos níveis de glicose no sangue. Para pessoas com diabetes que não produzem insulina suficiente ou não a utilizam eficazmente, esses picos são perigosos. No diabetes tipo 1, a ausência de insulina impede que a glicose do açúcar entre nas células, levando à hiperglicemia. No diabetes tipo 2, a resistência à insulina significa que o corpo não consegue lidar com a carga de glicose do açúcar, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Todos os carboidratos, incluindo açúcares complexos, afetam a glicose, mas açúcares simples causam aumentos mais rápidos. Por exemplo, uma lata de refrigerante com 30 gramas de açúcar pode elevar a glicose rapidamente, enquanto grãos integrais causam um aumento mais gradual. No entanto, pessoas com diabetes podem consumir açúcar em pequenas quantidades, desde que incluído em um plano alimentar equilibrado. A Associação Americana de Diabetes sugere que doces sejam tratados como guloseimas ocasionais, com monitoramento rigoroso da glicose e ajustes na medicação se necessário. O índice glicêmico, IG, é uma ferramenta útil, medindo quão rápido um alimento eleva a glicose. Alimentos com baixo IG, como lentilhas, são preferíveis a alimentos com alto IG, como pão branco. A carga glicêmica, que considera a quantidade de carboidratos, também é importante. Por exemplo, uma pequena porção de chocolate pode ser gerenciada, mas grandes quantidades de doces podem causar picos perigosos. O manejo do diabetes visa manter os níveis de glicose no sangue dentro de faixas seguras para prevenir complicações. Isso envolve várias estratégias. Monitoramento da glicose. Pessoas com diabetes tipo 1 verificam a glicose várias vezes ao dia usando glicosímetros, que medem a glicose a partir de uma gota de sangue. Monitores contínuos de glicose, CGM, fornecem leituras em tempo real, alertando sobre níveis altos ou baixos. Para o tipo 2, a frequência de monitoramento varia conforme o tratamento. Medicamentos. No diabetes tipo 1, a insulina é essencial, com tipos como insulina de ação rápida, age em 15 minutos, e de ação prolongada, dura até 24 horas. No tipo 2, medicamentos orais como metformina, que reduz a produção de glicose no fígado, ou sulfonilureias, que estimulam a produção de insulina, são comuns. Inibidores de DPP-4, agonistas de GLP-1 e inibidores de SGLT2 também são utilizados. Em alguns casos, a insulina é necessária. Dieta. Uma alimentação equilibrada é fundamental. A contagem de carboidratos ajuda no planejamento das refeições, garantindo que a ingestão esteja alinhada com a medicação. O método do prato recomenda preencher metade do prato com vegetais não amiláceos, um quarto com proteínas magras e um quarto com grãos integrais. Alimentos com baixo índice glicêmico, como a aveia, são preferíveis. Açúcares adicionados devem ser limitados, mas pequenas quantidades de doces podem ser consumidas com planejamento adequado. Atividade física. Exercícios regulares, como caminhadas ou natação, melhoram a sensibilidade à insulina. A Associação Americana de Diabetes recomenda 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, distribuídos em pelo menos 3 dias, além de treinamento de força 2 vezes por semana. Educação e apoio. Programas de educação em diabetes auxiliam as pessoas a compreenderem a condição e gerenciarem seu cuidado. Grupos de apoio oferecem suporte emocional. O diabetes não controlado pode resultar em complicações agudas e crônicas.
Complicações agudas incluem hipoglicemia, que é a glicose baixa causada por excesso de insulina ou jejum, com sintomas como tremores e confusão, e hiperglicemia, que pode evoluir para cetoacidose diabética no tipo 1 ou para o estado hiperglicêmico hiperosmolar no tipo 2, ambas situações consideradas emergências médicas. Complicações crônicas incluem doença cardiovascular. O diabetes aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral devido a danos nos vasos sanguíneos. Em 2021, aproximadamente 11% das mortes cardiovasculares foram atribuídas à glicose elevada. Neuropatia. Danos nos nervos causam dor, formigamento ou perda de sensibilidade, especialmente nos pés, o que aumenta o risco de lesões não percebidas. Nefropatia. Danos renais podem evoluir para insuficiência renal, exigindo diálise. Cerca de 1/3 das pessoas com diabetes desenvolve essa complicação. Retinopatia. Danos aos vasos sanguíneos da retina podem causar cegueira, sendo essa a principal causa de perda de visão em adultos em idade ativa. Problemas nos pés. A má circulação e a neuropatia podem resultar em infecções e amputações. Mais de 100 amputações por semana ocorrem no Reino Unido devido ao diabetes. Existem muitos mitos relacionados ao diabetes e ao açúcar. Mito: comer muito açúcar causa diabetes. Embora o consumo excessivo de açúcar possa levar à obesidade, que é um fator de risco para o tipo 2, o diabetes é multifatorial, envolvendo genética e estilo de vida. O tipo 1 é uma condição autoimune e não está relacionado à dieta. Mito: pessoas com diabetes não podem consumir açúcar. Pequenas quantidades de açúcar podem ser incluídas em uma dieta equilibrada, desde que haja o monitoramento adequado. Mito: diabetes não é uma condição grave. O diabetes é sim uma condição séria, que, sem o manejo correto, pode levar a complicações severas e reduzir a expectativa de vida. Mito: apenas idosos desenvolvem diabetes tipo 2. Apesar de ser mais comum após os 45 anos, o tipo 2 está aumentando entre os jovens devido ao crescimento da obesidade. Mito: alimentos específicos para diabéticos são necessários. Não há necessidade de produtos especiais. Uma alimentação saudável e balanceada é suficiente. A pesquisa sobre diabetes continua evoluindo. Sistemas de administração de insulina em circuito fechado, conhecidos como pâncreas artificiais, ajustam automaticamente a dosagem com base nas leituras de CGM. Terapias com células-tronco buscam regenerar as células beta no diabetes tipo 1. Em 2024, estudos investigaram novos medicamentos que aumentam a sensibilidade à insulina e reduzem complicações. A prevenção do tipo 2, por meio de iniciativas como o Programa Nacional de Prevenção do Diabetes, tem demonstrado eficácia em retardar a progressão da pré-diabetes. Existem diferentes tipos de diabetes, com causas, idades de início e tratamentos distintos. O diabetes tipo 1 é causado por um processo autoimune, geralmente se manifesta em crianças e jovens, e é tratado principalmente com insulina. O diabetes tipo 2 resulta da resistência à insulina. Normalmente aparece em adultos acima dos 45 anos, embora esteja se tornando mais comum entre os jovens. O tratamento envolve alimentação adequada, atividade física, medicamentos orais e, em alguns casos, insulina. O diabetes gestacional ocorre durante a gravidez, devido à ação dos hormônios gestacionais, e é tratado com dieta, exercícios e, se necessário, insulina. Se você ou alguém que conhece está em risco de diabetes, como por exemplo, tem histórico familiar ou está com sobrepeso, faça um teste de glicose. Adotar uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos e evitar o tabaco pode prevenir ou retardar o diabetes tipo 2. Para quem vive com diabetes, o manejo adequado é essencial para uma vida saudável. Compartilhe esse vídeo para espalhar a conscientização, curta e comente suas experiências ou dúvidas. Sua participação ajuda a informar mais pessoas. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.